qual a tua primeira impressão da Alemanha? Tu saiu de Floripa. Pô, primeiro que isso foi o quê? 8? 8. 8, não é isso? Em 2002 tu tava... Rio Claro. Tava em Rio Claro. 2 eu tava em Rio Claro. 3 tu tava Floripa. em Floripa. Em 5 anos tu saiu de amador pra Bundesliga. Primeira divisão. Pra Bundesliga. É, Erste Liga, né? Erste Liga. Erste Liga. Às vezes eu lembro, né? Um pouquinho, né? É. Porra, cara, e qual a primeira impressão que tu teve quando chegou lá? Porque até a cultura do jogo é diferente. Tudo. A cultura de como você lida com o teu material esportivo é diferente. Tudo. Cara, fala um pouquinho, cara. Como chegou Cara, o frio, o susto. quando eu cheguei era verão. Então, Caraca, já ó. peguei verão em Dortmund, não cheguei no frio. Se deu bem, filho da mãe. Eu tinha o Dedê e o Tinga, que foram como pais e mães pra mim. Se for um pai e uma mãe, assim, os dois estavam lá, viviam lá. Paralelo aos caras tinha o Rafinha, tinha o Curani, que era do Castoni. rival, mas estavam sempre próximos ali. Só que o Tinga e o Dedê foram meu esteio ali durante um tempo. O Paulo Hansen tinha me deixado com o Chris, que era sobrinho dele, e o Chris Hansen ficou comigo lá, falava alemão e tal, me ajudava pra cacete em todas as coisas que eu precisava. Mas o Dedê tinha sempre muito brasileiro na casa dele. Então, todo domingo tinha picanha, tinha carne, tinha arroz, feijão e refrigerante. Então eu tava me sentindo no Brasil, só que eu tava vivendo um sonho, Fernandão. Não tem o que falar. Tudo era novo pra mim. Legal. Desde cuidados de chuteira. Porra, eu tava ganhando chuteira da Nike da hora. Eu não tava nem querendo saber de nada. Aí eu escolhi uma da Adidas, já vi com o logo do Brasil na bota. Você quer o quê? Nike ou Adidas? Eu, pá. Lá no Brasil eu tinha Eu peguei a da Top no shopping. Pô, se você me der, tá valendo, moço. Nossa, a gente deixou ele em julho. Eu voltei, eu acho que em setembro, pra ir pro Japão. Ele já tava falando alemão. 2, 3 meses. Eu tava rabiscando. Tava arranhando. Rabiscando alguma coisa Alex assim. Klar, O Alex Klar saiu. Ale- Alex Klar saía. Mesmo com esse monte de brasileiro ao teu redor, Tá. tu conseguia se destacar pra fazer as aulas, Não, pra eu treinar? nunca fiz aula. meu. Tu nunca fez aula, tu aprendia com os caras no Nada, jogo. aprendi. O meu alemão, E ele ficou- é da balada, é da cachaça, meu. Entendi. Meu alemão é da rua. Eu não aprendi com nada de escola, de nada. Eu vou falar pra você, o grande motivo de eu ter puxado o meu alemão foi quando o meu ex-tradutor me roubou. Ele me roubou, ele era Paulo, o português. Ele era o cara que ficou responsável por mim, por me ajudar em todas as era do coisas. clube, foi o Era clube do que clube. apresentou. O clube contratou ele para estar comigo. E aí eu digo que essa profissão de tradutor, cara, se o cara for um cara de caráter, um cara justo, é uma profissão que o cara vai ficar ali pro resto da vida dele. Porque eu iria sair, iria entrar um outro cara, eu ia ser o primeiro a indicar, ou ele ia ficar ali no clube dentro e... Só que ele foi olhudo. Ele cresceu o olho numa super mega oportunidade, porque eu não sabia falar. Então, se eu tivesse que contratar ou comprar um carro, era ele que ia falar com o dono da Porsche, da isso. concessionária. Só que na Bundesliga, os atletas de primeira divisão têm descontos da Mercedes Isso e aí. tal. Tem um monte de facilitação lá, que você pode pegar o carro que você quiser, e tudo é leasing lá. Ninguém compra um carro. O cara fala, eu quero uma Porsche Cayenne, que era o carrão da época. Então você paga um mensal ali, 2 mil euros por mês, e são 30 mil quilômetros num ano, vai dar um ano. É isso aí, é 30 mil ou um ano. Um 30 mil um ano com o carro, e depois no outro ano, se vem a Cayenne 2009, você pega a 9, e você vai trocando de carro todo ano, que foi o que eu fiz. Só que, para conversar com a Adidas ou com a Nike, era ele que conversava. Restaurantes que a gente chegava como atleta e ele estava junto, tem aquela idolatria, o cara tá aqui, mas é ele que falava. Então, ele acabou sendo o detentor de todos os meus contatos, os contatos quentes. Ele tinha relação direta com dono de restaurante, dono de carro. Ele era praticamente um jogador. Só que o problema das pessoas que lidam com jogador é se achar jogador. Que nós somos uma espécie meio
meio engraçada, né, meu? A gente, ao mesmo tempo que te dá a mão, a gente fica com o facão aqui esperando, né, meu? Então os caras via, alemão principalmente via que ele já tava muito solto dentro do vestiário. Os caras, e aí? Esse cara tá pensando que ele é o quê? Tipo, já tava falando mais alto, mandando o capitão. Calma aí, capitão. Os caras, opa. O que ele ainda? Oxe, o que ele era psicopata nessa questão de grupo, assim. Era um cara que controlava tudo. E aí eu venho de férias pro Brasil. Primeiro ano meu na Alemanha. Foi o final do ano foi julho, né? Ele me falou julho ali. Dezembro eu vim. E nessa vinda, o meu passaporte estava quase vencendo. Eu liguei para ele e falei assim, Paulo, eu preciso que você vá em casa e me tire. Eu tava em Piracicaba, em Rio Claro, fui em Piracicaba na Polícia Federal, o cara era muito fã. Ele falou, me dá uma camisa que eu adianto um negócio pra você. E eu, naquela preocupação de que falavam que o brasileiro sempre chegava atrasado, eu falei, eu não vou chegar atrasado. Eu fui correr para fazer o passaporte, só dei uma camisa pro cara, e ele precisava de uma foto e um documento meu lá. Paulo, vai lá, o código do cofre é tal, pega para mim. Ele pegou esse documento, só que ali tinha um TAN, na Alemanha é aquele cartãozão com códigos. Então, toda a operação que você fizesse do banco, sim, eu lembro. Você olhava esse cartãozinho, pegava o código 74. Aí você olhava lá, digitava o código 74, pum, sem autorizado, transação autorizada. E beleza, pedi para ele pegar esse documento e tudo bem. Só que eu tô curtindo, sabe quando bate o sexto sentido, fala assim, entra na sua conta online e vê se tem alguma coisa errada. Eu falei, não é nada. Eu segui minha intuição e entrei. Eu olhei 30 mil euros da minha conta para a conta... Por quê? Da minha conta para a conta de Paulo Rodrigues. Quê? Nossa, eu já liguei para ele, acabou minhas férias na hora. Eu tava em Jurerê, acabou na hora. Como que você pegou 30 mil reais, 30 mil euros na 30 época? mil euros. Você é louco? E não sei o quê, não... E depois esse cara sumiu. Nossa, eu queria ir nadando. Só que ao mesmo tempo eu tava de férias. Eu falei, porra, eu vou ficar esperando aqui. Porra, acabou com minhas férias. E o clube? Não, mas eu não tinha falado nada pro clube ainda. Eu, Felipe, não tinha falado nada pro clube. Sim. Aí eu falei, meu Deus do céu, que é isso, cara? Cheguei lá, ele, não, eu ia te contar, pau. Eu falei, ia me contar, não. Se você vai pegar R$1, 10 centavos ou 10 mil, você tem que me falar. Não, eu ia te devolver. Eu lembro que aí nisso o Borussia contratou o Lucas Barrios. Eu falei, você tem no máximo 30 dias para me devolver o dinheiro ou eu vou falar pros caras do clube. Não fala não e não sei o quê. Eu guardei. Nisso o Lucas chegou. O Lucas também ficou responsável por ele, eu não falei nada. Só que chegou um belo dia, o Lucas chegou para mim e falou assim, opa, eu já não conheço muito tempo ele, mas ele veio pedir um dinheiro para mim. Puta que... Eu falei, Lucas... Ele falhou comigo, então... Te devolveu o dinheiro? Não me devolveu. Mas o clube te devolveu, né? Depois o clube me devolveu. O cara era funcionário do clube. Aí Só que a gente tomou a decisão de falar com o Zorc. Quando a gente foi falar com o Zorc, nossa, ele ficou louco. Por que vocês não me falaram antes? Pô, o alemão é chato pra caramba. Isso não existe. Não suporto, não tolero isso. Foi, demitiu o cara, cortou o cara. E aí, ele, como eu falei, ele era detentor de todas as minhas movimentações. Então, eu falei, poxa, eu tenho que aprender a falar alemão. Tem que aprender. Nem que eu chego no banco igual o índio, mandar meu dinheiro para cá, mandar meu dinheiro. Eu chegava, anotava tudo no papelzinho. Aí eu falava, Überweisung, ria. Aí a mulher, pá. Überweisung, ria. Pá. E assim foi indo. Só que quando a gente jogava e ganhava, nós íamos pra balada. Aí na balada o cara bebe um negocinho, o cara fica valente. Eu comecei a treinar o Alles alemão. gut. Esse bandido... Do bis sehr schön. Do bis sehr schön. É isso, do bis sehr schön, do bis sehr Ficou sozinho hübsch. lá, ele não tinha ninguém. Eu Ficou preocupado que ele ia levar uma namorada, né? Ficou sozinho. falei, compadre.
Imagina, falando alemão. imagina esse negão em Ah, Dortmund. eu sei disso. Pô, ele devia passar na rua, devia ser Grande pra caramba. puxando E, ó, pela outra roupa. coisa, A carinha, aqui, olha o sorrisinho dele ó, de satisfeito. Olha lá, E olha lá. ele na época, esse bandido aí, Porra. ele chegava lá e ele era meio exótico com as roupas que usava. Usava Era roupa cara diferente. Sabe aquelas roupas que você vê em desfile que tu não vê ninguém usando na rua? Ele usava, Era exótico, era negro fino, era fino. Usava era uma roupinha chato. diferente. Uma roupa diferente, eu tava num poder aquisitivo diferente. Desse Eu falei, tamanho, pô, meu irmão, vou passava me- em Dortmund. Não, mas era magrinho. Era magrinho, Era mas magrinho. compridão, grandão. Pô, negão, Mas eu tava na Dortmund, televisão. pô. Só que, tipo, Pô. até no Dortmund, eu fui abençoado. Eu digo pra você porque o meu... o primeiro período ali de adaptação, o cara não entende, meu. O cara fica, pô, eu vim pra jogar, não vou ficar no banco. E os caras... Eu não conhecia o Subote, não conhecia os caras. E o Klopp não me levava pra jogo porra nenhuma. E aí, o meu primeiro jogo foi contra o Hoffenheim. O Hoffenheim tinha subido da segunda divisão e tava uma bomba. Tinha o Luiz Gustavo, Carlos Eduardo, Dembabá, Obase, Bizevic, Salihovic. O time dos caras era bom pra cacete. Lá na casa dos caras. Tomamos de 4-1 e eu fiz o gol. Sempre essa porra do gol. Um Tô golzinho. falando, aquele tchum de esquerda, ó, tchum de esquerda. Aí eles não me levaram pro jogo mais de novo e tal. Aí apareceu uma brecha contra o Stuttgart em casa. Dortmund e Stuttgart. Eu me lembro que eu tava me arrumando e o Zorc falou assim, ô Dedê, pergunta pra ele se quem vai jogar é o Felipe de lá do Hoffenheim ou ele vai realmente mostrar quem ele é. Aí o Dedê floreou, não falou a real pra mim, né? Falou, mano, ele tá perguntando se é o Felipe do Hoffenheim que vai jogar. Falei, não, mano, hoje é outra parada. Já processei, já chorei, já chega. Só que começou aquela onda de que, não, vamos me emprestar, ele não vai se adaptar e tal, vai ser... Eu falei, não, vai nada, espera um pouquinho. Primeira bola foi não, foi falta lateral. Falta lateral. Eu venho pra bola e todo mundo pipocava pro Oliver Kahn e pro Lehmann. Os dois eram os mais psicopatas que vinham. Os caras vinham com a chuteira na cara dos caras. Eu falei, que se lasque. Eu fui pra cima dele e eu pulei muito antes e tô vindo os dois no ar. E eu, de cabeça, 1-0 pra gente. Golzinho meu. Primeira estreia minha no Signal Iduna Park. Eu faço um golzinho. A gente vence esse jogo de 3-0. Aí os caras, porra, legal. Já dei aquele... Deu aquela cartão de visita, aquela relaxada, mas tava aquela coisa, de assim uma mesmo. derrota, uma vitória. Aí começou a nevar, eu vi a neve pela primeira vez, aquela coisa, e aí o jogo contra o Frankfurt. Em casa, a brecha caiu no meu colo, você vai jogar o terceiro jogo. Beleza. E aí, quem que vai jogar? O do Stuttgart ou do... Aí começou essa coisinha. o alemão é chato com Alemão essa é porra chato, pra né? caralho com essa merda. Tá vendo? Fica fazendo aquela pressão psicológica no cara. Quem que vai Isso jogar? aí. O do Stuttgart ou do Hoffenheim? Tá bom. Cruzamento, buff. Ganhamos de 4-0. Fez outro gol? Fiz outro gol. De Caralho, cabeça. porra, bom pra De caralho cabeça. essa porra. Muito maneiro Aí eu, isso. porra, agora tô começando a... Estão começando a me respeitar. Aí me deixaram no cimento mais um tempo. Karlsruhe. Nós e os caras, em casa. Ganhamos de 4-0, eu, buff de cabeça. Outro gol. Então eu fiz... Foram 4 jogos, 4 gols. Aí saiu a notícia que nunca tinha um arranque, assim, um zagueiro tinha conseguido arrancar com 4 jogos, 4 gols. E eu costumo brincar que, tipo, depois desse 4º gol, sabe, na prisão de segurança máxima, aquele banho de sol, os caras, opa, ele é... não entendi. vamos matar ele. Vamos respeitar o rapaz. Vamos matar ele no banho de sol, não. Porque eu já tava esperando esse cara colocar o saquinho em mim e cortar. E eu falei, não, vou nada. Aí os alemães me respeitaram, assim. Foi uma arrancada milagrosa, assim, rápida também. Mas me deu... Opa, 4 jogos, 4 gols, tem alguma coisa aí. Moleque é bom e tal. E aí eu fui fazendo a manutenção, não joguei tanto... Joguei algumas partidas ali no meu primeiro ano. Primeiro turno, no caso. Aí eu vim para as férias e aconteceu tudo que aconteceu com o Paulo. Quando eu voltei com outro foco.
Eu falei, não, agora é eu comigo, eu tenho que aprender a língua. Aí a parada começou a funcionar. pegou pressão. E eles respeitam você muito mais quando eles veem que tu tá Puxando pra aprender puxando a pra língua. aprender a língua, aprender a Muito, cultura, viver a vida muito, deles. muito. O alemão é desse jeito. E você, acho que pegou até mais respeito do próprio Klopp, né? Também, Do próprio também, treinador, né, também, cara? também, Que também. é o cara que na diferente daqui, acho que hoje é mais assim, mas antigamente não era. O treinador, ele tem muita força. Porra. Ele é muito mais... O Klopp deve ter sido o manager lá no... Não. Ele não Não, era... não, era o como Zorc. Era o homem Zorc que mandava, matar, era o mandava Zorc. aprender, era o Zorc. Mas no campo era ele que devia decidir. Né? Sim. Porra, e isso quando você vai bem... O alemão tem dessa porra, né? Cara, mas ao mesmo tempo que eu ia bem, eu digo que o Klopp tirou muitos vícios que eu tinha. Aqueles vícios de futebol brasileiro. Dominava a bola, olhava pro lateral, dava o passe, mas principalmente a questão do passe xoxo, sabe? Entendi. Não era aquele passe. Nossa, ele me pegava, judiava, falava, esse cara não gosta de mim, meu. Caracoles, esse cara só enche meu saco, só fala meu nome. O que eu fiz pra esse cara, o Dedê? Pelo amor de Deus, Dedê. O que esse cara fica falando meu nome? Aí contrataram o Hard. O que esse cara fica falando tanto meu nome, meu Deus do céu? Porra, fala pra ele dar o passe forte. Esses passes meia bosta aí contra o Bayern de Munique. E é real. É, pô, tá certo. Real. Se eu dou aqueles passes xoxos que eu saí dando do Figueirense lá, o Robin Riveri entra no meio da bola ali e se eles pegarem, eles vão lá dentro do gol e vão fazer gol e vão te entortar inteiro. E aí ele foi tirando alguns vícios que eu tinha, principalmente de movimentação, de passe. Eu tinha muito receio de dar bola longa. Ele, não, dá bola longa. Eu jogava muito pro lado, ele começa a quebrar a linha. Então, isso foram coisinhas que não me faziam jogar, porque ele via que eu não estava preparado. Aí o Neville fazia as coisas e jogava. Entendi. Não era melhor que eu tecnicamente, nunca. Mas ele fazia o que tinha que ser feito para aquilo que o Klopp queria. Só que aí, esse fazer o que tinha que ser feito e com constância e dando resultado, faz com que time que se mexe, time que ganha não se mexe. Aí o Schmelzer começou a jogar, o Dedê começou a ficar no banco, o Subotic ganhou confiança, o Hummels foi virando, e aí foi encaixando as peças. Eu falei, olha, se eu não encaixar antes dessa barca aí, ferrou. Aí eu tive a oportunidade, grudei no porco, aí fui muito bem. Aí eu comecei a jogar com constância de titular. E eu fui tirando esses vícios, fui tirando. Aí foi a época que eu até tava jogando com a Mizuno me patrocinou, eu gostava muito da Mizuno. Larguei Adidas, larguei Nike, fiquei com Mizuno. E a torcida tinha uma musiquinha pra mim. E aí eu, opa, tô bem. A torcida cantando minha música, tá legal, tá tudo bem. E aí acabamos o primeiro ano super bem, aí tem aqueles feedbacks que eu não sei como que funcionavam e tal, se eles falavam pro Anselmo se eu tinha ido bem ou não. Mas os caras tapiam nas costas. Pô, tudo bem e tal. O segundo ano foi mesma coisa. O terceiro ano veio o título. O primeiro título que veio. O primeiro, aí veio o Charlie. Porque quando eu chego em 2008, 8-9, o Bayern tinha ganho. Sim. Aí 9 e 10, o Wolfsburg ganha. O Wolfsburg ganha com o grafite, com os caras fazendo gol pra cacete. 8-9, né? 8-9 o Bayern ganha. 9-10 o Wolfsburg ganha. 10-11 a gente ganha. 11-12 a gente ganha de novo. Isso. E ganha a Copa. E aí o Bayern já tinha ficado 3 anos sem ganhar título. Aí começou o Bayern querer mexer os pauzinhos pra derrubar, comprar jogador dos times e tal. Normal, o Bayern de Munique sendo o Bayern de Munique. Não, e ele tirou o Hummels, não tira... Não, aí os caras foram depois da Champions League. Foram depois da Champions, né? Foi 13. Aí 13, o Bayern ganhou. O Bayern foi a tripleta do Bayern, que eles ganham a Pokal, ganham a Copa e ganham a Champions League. Champions de vocês. Aí eles ganham a Champions League da gente. Caraca.